O que é importante, né? O importante é que em 2006, 2007, quando o pré-sal foi descoberto, né, eu estava lá na Câmara e no Senado, né, trabalhando como consultor legislativo. E surgiu em mim aquela expectativa, né, que o pré-sal ia ser uma revolução no Brasil, né, que ia ser uma coisa fantástica, com uma geração de renda, de emprego, extraordinários, né? E talvez até tenha começado muito bem, né? Principalmente por causa do Doutor Estrela, né? Até acho que começou bem e tal. Mas o fato é que, ao longo desses anos todos, eu fui me decepcionando, né? Com os rumos, né? Que as coisas iam tomando, né? Eu acho que depois de uma descoberta daquela, né? E teve a Petrobras à frente, né? Na minha visão, na época, a principal coisa que a gente devia fazer era reestatizar a Petrobras, né? Por que eu digo reestatizar? Porque o Estado brasileiro tem 37% de capital social, os estrangeiros têm mais de 40% de capital social. Então, o lucro da Petrobras vai mais para estrangeiros do que para o Estado brasileiro. E também vão para os acionistas privados, nacionais. Então, a gente tentou fazer essa discussão, né, da reestatização da Petrobras. E eu achei até interessante, né, que um consultor aí famoso da área, né, eu não tive acesso ao artigo, mas eu vi que foi publicado há 3 dias no Estado de São Paulo, o Adriano Pisco, falou: Petrobras, privatizar ou estatizar? Eu não li o artigo, mas eu corto a primeira opção dele, que é privatizar, mas com a segunda até que eu fico, né? Nós precisamos estatizar a Petrobras, né? Não só pela descoberta do pré-sal, né? Mas eu já defendi a estatização da Petrobras desde o início do chamado governo progressista, do governo Lula, né? Eu defendi a privatização, a estatização da Petrobras. Bem, isso não ocorreu. E essa discussão não foi possível ser feita, apesar de até de projetos de lei para transformar a Petrobras numa empresa pública, né? Na minha humilde opinião, né, uma empresa como a Petrobras, que era monopolista constitucionalmente e depois passou a ser praticamente monopolista na prática, né? O Parque de Refino, até as privatizações do governo Bolsonaro, o Parque de Refino era a Petrobras. Então, a Petrobras, na prática, era uma monopolista. Os terminais, né, os dutos, era tudo Petrobras. Então, na prática, uma empresa monopolista, na prática, eu acho que deve ser uma empresa pública. Mas se voltasse à configuração que tinha quando eu entrei na Petrobras na década de 80, onde o Estado brasileiro tinha 80% do capital social, a gente convivia. Eu, particularmente, não convivia bem, não, mas eu diria que dava para conviver, né? Mas com essa situação, né, com essa estrutura do capital social, não dá para conviver. E aí começaram as discussões, né? Quem vai ser o dono do pré-sal, né? Eu, particularmente, queria que o dono do pré-sal fosse o Estado brasileiro, né? E fizesse uma parceria com a Petrobras, né? Isso acabou não ocorrendo, né? Então, a Petrobras, ela de fato passou a ser bem dona do pré-sal, junto com as parceiras, né? Então, formou-se ali formaram-se os consórcios, e, de certa forma, o que agrada a Petrobras como empresa agrada também as parceiras dela, né? Então, muitas vezes até fui acusado, né, que eu não estava defendendo a Petrobras, que eu não falava que o pré-sal tinha que ser da Petrobras. De fato, para falar que o pré-sal é da Petrobras, eu tinha que primeiro tornar a Petrobras uma empresa pública, ou pelo menos com 80% do Estado, né?
A gente pegar a Noruega, onde a equivalente da Petrobras, que chamava Statoil, hoje chama Equinor, ela tem 70% do Estado e, mesmo assim, não é considerada Estado. Então, eu acho que é uma. A Petrobras, então, se a gente for analisar o que está acontecendo nessa semana, né, a gente vê, né, a dificuldade que é, né, quando se pede que a Petrobras atenda aos interesses do país, né, e o que é atender aos interesses do país? Se a Petrobras é a grande detentora das receitas, né, junto com as parceiras, né, que essa receita, então, fosse utilizada em benefício do país. Mas a gente não vê isso. Né? O que a gente vê é a Petrobras e as parceiras, principalmente exportando. Né? Quase metade do petróleo brasileiro é exportado, né? Sem praticamente pagamento de imposto. Uma isenção total, porque por exemplo, o imposto de renda, o Repetro, né? Aquela MP lá do trilhão, que eu sempre questionei, e foi transformada em lei, foi convertida em lei, também sequer questionada no Brasil, é discutida. Inclusive, eu me coloco aqui à disposição para discutir essa lei com quem quiser, mas o que eu ouço são críticas, né? Muitas críticas foram feitas a mim, mas debater comigo sobre a lei, eles não queriam, né? Porque eu penso que são verdadeiros absurdos que tem naquela lei, né? Então, aconteceram muitos absurdos, como a própria lei das estatais tem seus problemas, essa MP do trilhão tem seus problemas, e nós temos muitos problemas, né, em lidar com a Petrobras. Né? Se a Petrobras fosse uma empresa pública, talvez o governo Bolsonaro não se tivesse feito o que ele fez com o total apoio do Tribunal de Contas da União e do Supremo Tribunal Federal. Né? E o que eu digo apoio? A Petrobras vendeu quase 300 bilhões de ativos, 280 bilhões no governo Bolsonaro, sem licitação. Não houve licitação. Então, isso para mim é um absurdo dos absurdos, que eu também sempre questionei, mas também as pessoas também não se dispõem muito a debater. Agora, eu também quero me colocar aqui numa posição de humildade, né? Eu não estou aqui para, né? Eu não sou o dono da verdade mesmo, mas fazer um debate, como é que né? Então, por exemplo, todos os gasodutos da Petrobras foram privatizados, né? À exceção do gasoduto Brasil-Bolívia, mas que, no meu entendimento, a nova lei do gás obriga a privatização do gasoduto Brasil-Bolívia, porque lá também criaram uma desverticalização que um produtor ou importador de gás não pode ser, não pode ser dona de uma rede de transportes. Então, isso não existe em lugar nenhum. Em nenhum lugar do mundo existe uma proibição de quem produz gás não pode ser transportador, não pode ter um gasoduto de transporte. Então, essas coisas também eu sempre digo, sempre falo, né? Inclusive falei para o presidente da Petrobras, né? O Jean Paul Prats, né? Mas, assim, meu sentimento é que ele apoia essa desverticalização e até apoia essa lei. Se ele apoia essa lei, indiretamente ele está apoiando até a privatização do gasoduto Brasil-Bolívia. É, entrou uma outra. Doutor Paulo, fechou o microfone. Acho que Ah, foi por um engano deu. aqui. Mas então, o que a gente então queria? Então a Petrobras ficou com o pré-sal em detrimento da União e ficou com o pré-sal com as parceiras. Então, o que nós vamos fazer com a Petrobras? Transformar a Petrobras numa empresa pública
e gerar o quê? Investimentos. Investir nesse país. Investir na área de exploração e produção, investir em refinaria, investir em petroquímica, investir em energias renováveis, investir em biodiesel, investir em etanol, investir em tudo. Ela que tem a receita para que o Brasil realmente seja diferenciado, né? Por exemplo, o biodiesel. Então, o campo de pesquisa para o biodiesel no Brasil é enorme. A gente tem aqui Palmeiras que pode um alto teor de óleo, mas a iniciativa privada, né? Vamos falar um pouquinho sobre a iniciativa privada no Brasil e, e a minha visão da iniciativa privada no Brasil. Então, o que eu vou falar aqui sobre a iniciativa privada não é o que eu acho, não. Eu penso que é o que ocorreu, né? Então, eu estava lá na Petrobras. E aí veio a conversa que a Petrobras tinha que se tornar uma empresa, tinha que ter ações em bolsa em Nova York e que tinha que haver privatização. Então, vamos pegar a privatização que ocorreu no Brasil. A Petrobras, com aquela composição acionária lá de 80% do Estado, construiu a indústria petroquímica nacional. Construiu a Copel, construiu a Copesul e outros investimentos aí também em São Paulo. Aí nós vamos privatizar a petroquímica. A petroquímica foi privatizada e não houve mais nenhuma construção de petroquímica no Brasil. A Petrobras, né, precisa ser privatizada a área de fertilizantes. Foi privatizada a área de fertilizantes, porque a iniciativa privada vai investir em fertilizantes. Não houve investimento em fertilizantes. O Brasil é totalmente dependente da importação de fertilizantes, principalmente os de fósforo e potássio, mas também de nitrogênio. O Brasil, então, de sequência em sequência, né, foi sendo privatizado. Não, nós vamos privatizar refinaria, nós vamos privatizar gasodutos, e não vem investimento, né? Então, infelizmente, o Brasil depende de empresas estatais para o investimento. Isso é uma constatação, né? Se a gente pegar a era das estatais, né, desde lá de 1940, 1950, né, até o início desse processo de privatização com o Collor, o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo. Parece que só perdeu para né? Acho que foi o segundo que mais cresceu no mundo, com a construção do parque de refino, de petroquímica, de todos os terminais, de fábrica de fertilizantes. Então, o Brasil, o parque de refino foi construído realmente na ditadura militar, né? Depois houve uma tentativa aí no governo Lula e Dilma, mas infelizmente com o Paulo Roberto Costa lá na diretoria de abastecimento nós tivemos muitos problemas, né? Então, o que eu digo também é não basta a empresa ser estatal, estatizar a Petrobras. O que precisa de uma empresa não é o que o TCU faz para a Petrobras. O que o TCU faz para a Petrobras? Não, a Petrobras tem a estratégia de negócios dela, ela está no mercado, ela tem ações na Bolsa de Nova York. Então, você não consegue nem informação, não há nem transparência sobre as decisões da Petrobras, porque é tudo. Não, ela é uma empresa que atua no mercado competitivo, né? Então, isso tudo, na minha visão, teria que ser mudado. Então, vamos dizer que acontecesse agora um grande movimento, né, de inversão, né? O que está em discussão no Brasil hoje? Principalmente o quê? Investimento da Petrobras e pagamento de dividendos. Toda essa questão aí do presidente da Petrobras está em cima de pagamento de dividendos. Então, a Petrobras tem, né, eu estou falando muito da Petrobras aqui, mas a Petrobras ainda é um exemplo no Brasil, tá? A Petrobras é fantástica, tem um parque de refinos, ainda faz um pouco de investimento, né? Tem a perspectiva aí de construir o segundo trem de refino lá da ReNeste. Então, a Petrobras ainda né, não é que a Petrobras que a gente imagina, mas ainda é uma empresa, né, importante, né?
Mas eu vou falar muito da Petrobras. Agora, se a gente for para as outras empresas, a gente pegar a Shell, por exemplo, a Shell não dá para comparar com a Petrobras. A Shell você não sabe absolutamente nada. A Shell é uma empresa limitada, que para eu conseguir informações sobre o resultado dela, eu tenho que esperar agosto de 2024 para ter alguns números no valor mil, porque ela é empresa limitada, não tem informação nenhuma. E é a segunda maior produtora de petróleo no Brasil, produz aí cerca de, sei lá, perto de 500 mil barris por dia, exporta tudo, praticamente não paga imposto, né? Então, a Shell é a vergonha da vergonha nesse país. Para mim, uma empresa que explora um bem público, como o petróleo, nos melhores reservatórios, os melhores poços do mundo, né? Os melhores poços, os poços mais produtivos do mundo estão no pré-sal. Uma empresa dessa sequer podia ser uma empresa limitada. E não é só ela, não. A Total, que é a terceira, também é limitada, e outras são empresas limitadas. Então, esses absurdos todos no Brasil são gigantescos, mas se eu for falar desses absurdos aqui, talvez desvie um pouco, eu vou falar um pouco mais da Petrobras, que apesar de coisas absurdas, né, e apesar de ainda ser uma empresa estatal, apesar de tudo, ainda contribui muito para o país. Mas se a Petrobras fica realmente com o petróleo do pré-sal e tem geração de caixa aí altíssima, né? Vamos pensar em geração de caixa. Geração de caixa, nós estamos falando aí no petróleo no ano passado, no valor de $83 o barril, com um custo de produção de 35, né? Mas se a gente for pegar esses 35, né, em termos de geração de caixa, o custo de gasto mesmo, de fluxo de caixa, não é 35, é só 20. Porque uma parte aí desses 35, 15 aí, é depreciação, amortização e depressão, que não afeta o fluxo de caixa. Então, nós estamos falando aqui no fluxo de caixa, né, potencial de 83 menos 20, de 63. $63 para o Brasil de fluxo de caixa livre, né? Então, esses 63 realmente devia voltar para a sociedade, de alguma forma, pagamento de imposto, né? O royalty a gente até não pode reclamar, porque há pagamento de royalty. Mas aqui eu vou fazer uma crítica também, né? Que eu acho que o estado do Rio de Janeiro devia receber mais royalty do que os outros estados, sim. Os municípios também do Rio deveriam receber mais, sim, mas não na proporção atual, né? Então, Maricá, eu cheguei a fazer simulação aí de 3 bilhões, 4 bilhões por ano, talvez chegue a. Porque Maricá tem lá umas ortogonais, a linha de base na fronteira do município, que vão dar lá no Campo de Búzios, né? Então, assim, umas coisas que não. Assim, os royalties não beneficiam o Brasil como deviam beneficiar. E outra coisa importante é que royalty não é tributo. Royalty. O tributo ele é pago pelas empresas porque elas têm uma atividade econômica e, se tem renda, pagam um tributo sobre a renda, né? Principalmente o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido. Royalty não é tributo. Elas pagam. Por quê? Porque a jazida de petróleo é um bem da União. É um bem da União. Então, isso aqui não é tributo, né? Mas em relação a esse caso específico, o que eu Eu perdi aqui. Com relação a esse caso específico, aí cortou. Então, a gente está aqui para debater mesmo, pode questionar à vontade, né? Tem algum comentário, Cristina? Pode Doutor Márcio? continuar, doutor Paulo, desculpa. Eu acho que Pode se a gente fizer comentário e cada um der sua opinião agora, a reunião, a palestra não acaba, hein? Não, Melhor foi vazamento de algum microfone, viu? Pode continuar. Então tá bom. foi do Mas, Ângelo. mas então, o que a gente queria da Petrobras? Que a receita da Petrobras, né, fosse basicamente em benefício do povo brasileiro.
e das empresas petrolíferas parceiras dela também, não é só a Petrobras. Então, boa parte da receita da Shell, né, devia ser né, contribuir para o povo brasileiro. O que a Shell contribui para o povo brasileiro? Pagamento de royalties, basicamente. Porque o resto, praticamente, ela não paga, tá certo? Pagamento de royalties, sim. Mas, como eu disse, eu tenho restrições à atual distribuição de royalties. Eu acho que ela não contribui com o conjunto da sociedade brasileira como deveria. Mas vamos pegar o caso da Petrobras. A Petrobras, ela publica que pagou 240 bilhões de tributos. E aí, deu origem a essa nossa conversa. Na verdade, foram essa informação de que a Petrobras pagou 240 bilhões de tributos. Tá certo? Eu falei, não, eu venho falando isso, né, desde 2010, né? Olha, a Petrobras não pagou 240 bilhões de tributos, né? E aí ela fala, sai na imprensa um boletim da imprensa da própria Petrobras, vai lá para a Agência Brasil, vai para a mídia, e aí todos os jornais, toda a mídia, a grande mídia, publica. A Petrobras pagou 240 bilhões. A Petrobras não pagou 240 bilhões. E tem lá, está muito longe disso, né? Eu até vou pegar aqui, até para passar os dados, isso aqui eu vou pegar a minha apresentação aqui, para poder falar como é que foi essa distribuição dos 240. Desses 240, 61,4 são os royalties. Não, isso não é tributo, tá certo? Aí vamos aos tributos. 178,8 bilhões em tributos pagos. 178,8 não foi pago pela Petrobras. Mais de 90 bilhões foi ICMS, pago pelo povo brasileiro, pelo consumidor de gasolina na bomba. Mais de 11 bilhões foram pagos de PIS/COFINS, também pagos na bomba. Também tem umas retenções lá, umas questões previdenciárias que não vai para o povo. Isso aí tem a ver até com previdência privada, de funcionário e tal. Não tem nada a ver com o povo brasileiro. Então, o povo brasileiro não recebeu isso, né? Se a gente for ver o que, de fato, o povo brasileiro recebeu em termos de tributos, né? Tributos mesmo, nós estamos falando aqui em... Nós estamos falando aqui em 78 bilhões de tributos e a parcela principal é do imposto de renda que a Petrobras paga e a contribuição social líquida que a Petrobras paga, mas que as outras empresas praticamente não pagam, tá certo? Que é 49 bilhões. Então, isso é muito pouco. É muito pouco. Se a gente pegar os países que têm reservas estratégicas de petróleo, como o Brasil, quer dizer, como pressão até ninguém tem, nem a Arábia Saudita tem, mas você vê, a receita de petróleo da Arábia Saudita vai para o Estado, pode ser monarquia, pode ser absolutista, eles podem distribuir mal, pode ter uma série de problemas, mas basicamente aquela receita toda vai para o Estado. Você pega lá os outros países, Catar, Emirados Árabes, também vai para o Estado. Você pega Angola, vai para o Estado. Você pega Nigéria, vai para o Estado. Você pega Noruega, vai para o Estado. Pega Venezuela, vai para o Estado. Pega Bolívia, vai para o Estado. Então, países, né, que são exportadores de petróleo, que têm excedência para exportação, onde a Rússia, por exemplo, a Rússia é uma receita gigantesca. Basicamente, é a principal fonte de financiamento daquele poderio militar, a principal potência militar do mundo, em cima da receita do petróleo. Por quê? A exportação do petróleo bruto gera receitas altíssimas para a Rússia. Então, a Rússia é exportadora de petróleo? É. Então, aqui surge até um certo conflito, né? Não digo conflito, uma certa diferença de opinião em relação à EPET, que eu tenho a visão
eu tenho a visão meio parecida com a Arábia Saudita, com a Rússia, com a Noruega. Se a gente pode exportar, mas a receita beneficia o povo, gera desenvolvimento, vamos exportar petróleo. Agora, o que não dá, aí eu concordo com a EPET, é exportar petróleo e não trazer nenhum desenvolvimento para o país, como a Shell, como a Total, como as chinesas. Esse dinheiro vai todo embora para os acionistas. Então, aí, e no caso da Petrobras também, né? Vamos pegar aqui, uma coisa muito importante aqui também são a questão das fontes e usos, tá certo? Deixa eu colar aqui um pouquinho aqui das fontes e usos para a gente ver como é que foi 2023. Se a gente pegar fontes e usos de 2023, a Petrobras teve um fluxo de caixa livre de 47,4 bilhões de dólares. Só um arredondamento grosseiro aí, sei lá, uns 230 de fluxo de caixa livre, 230 bilhões de reais. Então, desses 47, né, bilhões, o grosso não foi para investimento. Em 2023, o fluxo de caixa para investimento foi de apenas 12,1 bilhões de dólares. Então, 12 vezes 5, aí 60 bilhões de investimento. Isso é baixíssimo. E tem mais. Grande parte dos investimentos aqui no exterior, esse dinheiro nem fica no Brasil, tá certo? Então, você pega aí plataforma, aí, os módulos, até o casco, né, são construídos lá fora. Pega a P-78 aí que está na moda, quatro módulos na China, 7 módulos em Singapura e o casco na Coreia do Sul. E é tido como exemplo da Petrobras. O presidente da Petrobras diz que a P-78 é um exemplo, só se for para ele, né? Então, um investimento baixíssimo, uma contratação que não atende ao interesse nacional. Agora, vamos ver quanto que pagou de dividendos. Então, fluxo de caixa de investimentos, 12,1 bilhões. Dividendos, 20,4 bilhões de dividendos. Então, muito mais que os investimentos. Isso não tem paralelo também no mundo, não, né? Mesmo as empresas que estão no mercado, né, se você comparar a relação entre dividendos, né, e o fluxo de caixa livre, na Petrobras é muito mais alto. Agora, não satisfeito com 20,4 bilhões de dólares, ou seja, grosso modo, mais de 100 bilhões de reais de dividendos. Não. A Petrobras, ela quer ainda distribuir dividendos extraordinários. Foi proposto dividendos extraordinários de mais 43 bilhões. E foi defendido pelo atual presidente da Petrobras. Não. Mas aí ele ficou muito sem jeito, ele se absteve, mas ele era a favor dos dividendos extraordinários. E o ministro da Haddad também, aqueles secretários dele, também quer distribuição de dividendos, porque para eles é irrelevante se a maior parte dos dividendos vai lá para os Estados Unidos, vai para investidor estrangeiro. Eles estão preocupados ali com o superávit ali, ou diminuir o déficit fiscal. Então, qualquer dinheiro que pinga lá, eles acham uma maravilha, tá certo? Uma falta de visão estratégica absoluta desse ministro aí, Haddad, desses secretários, na minha visão, tá certo? Então, o que a gente queria? Né? Queria que a Petrobras investisse. Então, a melhor maneira de se investir, já que não vai por bem, vai por mal. Então, vocês vão pagar. A Petrobras também é grande exportadora de petróleo bruto. O petróleo lá de Búzios, que a Petrobras quase que ganhou, né, da União via cessão onerosa, que também foi, na minha visão, um desastre a maneira como ela foi feita. A Petrobras falou que Búzios tinha 1,5 bilhão de barris.
A ANP falou que tinha 5, mas, na verdade, tem mais de 10 bilhões de barris. Aí depois veio um regime de partilha horroroso, uma lei de partilha horrorosa. O fato é que Búzios, que é o melhor campo de petróleo do Brasil, é um modelo horroroso para o Brasil, tá certo? Então, Petrobras e parceiras, e chinesas parceiras em Búzios, né? É o seguinte: vocês vão exportar o petróleo de Búzios, mas vocês vão pagar imposto de exportação. Vão pagar 30% de imposto de exportação, como na Rússia. Mas nós ainda vamos ser bonzinhos, nós não vamos ser tão maus como o Putin, não, porque o Putin também cobra imposto de exportação sobre derivados. Não, só se vocês exportarem derivados, nós não vamos taxar a exportação de derivados. Mas ia ser uma revolução na petroquímica, no refino, por quê? Talvez elas tivessem interesse, porque se elas não vão por bem, vão por mal, né? Investimento também em biocombustíveis e outras áreas, né? O fato é que essas receitas do pré-sal, né, não geram o benefício esperado, é transformar o Brasil num canteiro de obras com recurso do pré-sal e também em sala de aula, né? Eu também sou muito favorável ao pré-sal para gerar educação, principalmente educação em horário integral e tal, mas que não gere, que não se invista em educação, mas que se você faz investimentos no Brasil, você transforma esse país, né? Porque também não basta gerar investimento, é investimento com distribuição de renda, né? Distribuição de renda. Mas o fato, então, é qual? A Petrobras e as parceiras são grandes exportadoras, a Petrobras ainda investe. Agora, também é muito importante, né, salientar que as petroleiras elas vão na carona da Petrobras. Quando eu coloquei aqui um custo de 35, mas tirando depreciação e amortização, vai só para 20, né? E o petróleo está 83 e está gerando uma receita líquida aí de 63 dólares por barril, que é uma fortuna. Nós estamos falando aí em 500 bilhões, talvez, sei lá, 400 bilhões pelo menos. É muito dinheiro, tá certo? É muito dinheiro. As petroleiras pegam carona junto com a Petrobras, porque esse custo aí, em termos de fluxo de caixa de 20 dólares o barril, é da Petrobras, cuja tecnologia foi desenvolvida no centro de pesquisa, com o doutor Estrela. Eu também dei a minha humilde contribuição, os engenheiros lá da década de 80, da década de 90, que foi para águas profundas, né? Então, a Petrobras é a empresa com o maior know-how em produção de petróleo em águas profundas, tá certo? Então, as empresas pegam carona. E aí você vê, a Petrobras, ela como operadora, ela é a grande produtora de petróleo do Brasil. A Shell se produz aí perto de 500 mil barris por dia, é em carona com a Petrobras. Sem a Petrobras, tem que ver aí, isso eu não tenho dado agora, mas ela talvez produza, sei lá, talvez produza 50 mil barris por dia, ela mesmo, como operadora, né? E aí as outras também, elas vão de carona com a Petrobras. Então, a Petrobras, além de gerar montanhas de dinheiro para ela, para distribuir dividendos e não investir, ela também gera montanhas de dividendos para as parceiras dela, que essas sim, não refinam nada e exportam tudo, né? Então, eu defendo muito a criação do imposto de exportação, mas também defendo muito que seja revista a Lei 3.586, lá oriunda da MP do Trilhão, lá, porque os benefícios fiscais são gigantescos para a produção e extração de petróleo. Benefícios fiscais que não existem para a industrialização do petróleo. Então, por exemplo, petroquímica. O que tem puxado muita demanda da China é a petroquímica.
Grande parte do crescimento da demanda de petróleo hoje na China foi a indústria petroquímica. Agora, nós temos o petróleo, temos a Petrobras, mas o que nós somos? Exporta petróleo e importa derivado. Importa derivado, por exemplo, óleo diesel, importa da Rússia, importa dos Estados Unidos, né? Com apoio da mídia. Com apoio da mídia. Não, ótimo, Petrobras tem que investir no pré-sal. Não, ela é exportadora de petróleo, importadora de diesel, de gasolina, de GLP, não investe em petroquímica. Então, o Brasil devia ter uma indústria petroquímica. Agora, isso vale, não é só para a Petrobras, não, tá certo? A mesma história de que privatizar gera investimento foi contada em outros setores, né? Então, por exemplo, o Brasil tinha uma produção, né, de minério de ferro e tinha uma produção de aço. A produção de aço aumentou, sei lá, 10% em 30 anos, depois das privatizações do Collor. Já a exportação de minério de ferro saltou aí talvez de 40 milhões de toneladas por ano para 400 milhões de toneladas, e sem investimento em siderúrgica. Então, quem produz aço a partir do melhor minério de ferro do mundo? Qual é o melhor minério de ferro do mundo? Do Brasil. De onde? De Carajás e SD1. Quanto que tem de minério? Tem 67% de minério de ferro no mineral bruto. Quem é que produz aço a partir do minério de ferro? Chineses. A China produz produto petroquímico a partir do petróleo brasileiro. Então, se a gente continuar com esse modelo, é isso que a gente tem no Brasil. A gente não vai sair dessa situação, né? E eu estou falando aqui, né, porque eu tenho muita amizade, gosto muito do Clube de Engenharia, frequento o Clube de Engenharia há muito tempo, né? Já tinha grande amizade lá com o Pedro Celestino, tenho o Pedro também como amigo. Mas assim, eu estou aposentado, certo? Eu estou falando aqui, isso me faz mal, não me faz bem estar falando aqui, eu sinto que não me faz bem. Já me fez mal no passado, já tive problema de saúde, mas também faz mal você não falar nada, né? Então, em consideração aí, toda a diretoria do Clube de Engenharia, do meu amigo Ricardo Latiger, do Girão, do Patúcio, todo mundo aí, eu estou aqui também trazendo, então, essa minha fala inicial, né? Mas também com muita humildade, sabe? Muita humildade. Eu coloquei lá algumas coisas no meu currículo, porque eu tenho que colocar, porque até a minha mulher fala, não, você tem que colocar, né? Mas assim, eu não gosto, eu não estou aqui para contar vantagem, não estou aqui para. E posso também estar errado, né? Mas assim, a falta de discussão, né? A falta de discussão no Brasil é muito grande. A gente vai lá, pega lá as televisões no Brasil, né? E vai ouvir, né? Esses dias estava ouvindo aquela CNN, vem aquela Thaís Heré, falando, não, mas o negócio da Petrobras é produzir petróleo. Eu falei, meu Deus do céu. Quando eu entrei na Petrobras, eu fui para o prédio 20, lá onde era o superintendente, doutor Estrela. O prédio 20 era um prédio no fundo, no centro tinha a coroa central, que era a área industrial, era o DEPIN. A Petrobras construiu todo o parque de refino, tem um custo de refino baixíssimo. A Petrobras tem todos os terminais, todos os gasodutos e oleodutos foram construídos pela Petrobras. Então, a Petrobras não é empresa de produção de petróleo só, não. O parque petroquímico brasileiro. Agora, é claro que se você vai nessa onda da imprensa, dessa ignorância, aí você não vai ser a China. A China está lá investindo em tudo, tá certo? Não, a Petrobras vai ser na especialidade. Não, a Petrobras era boa em tudo. E é boa em tudo, e pode ser boa em tudo em pouco tempo, tá certo? Se eu tenho esperança num biodiesel que não seja concentrador de renda, produzido a partir de grandes produtores rurais, a partir da soja,
Se eu tenho esperança em alguma coisa revolucionária, em biodiesel, eu vou pensar na Petrobras, não vou pensar em empresa privada, não. A única empresa que pode revolucionar aqui é a Petrobras. Se ela pegar essas palmeiras, fizer uma pesquisa lá dessas palmeiras que pode produzir óleo a baixo custo, certo? Pode ter talvez um biodiesel a baixo custo. Nós temos um biodiesel caríssimo e um lobby fortíssimo, né? Ah, o etanol é barato. Não, em termos energéticos, o etanol e o biodiesel são muito mais caros do que a gasolina do Petrobras, tá certo? Em termos de custo de produção. Então, se eu tenho esperança em petroquímica no Brasil, a minha esperança em petroquímica está com a Petrobras. Se eu tenho esperança em refino, está com a Petrobras. Agora, com essa gestão aí, realmente pode até, eu torço até para estar errado, tá certo? Eles falaram que ia reativar o Comperj. De fato, os erros do Comperj foram muito grandes. Nós temos sérios erros, problemas gravíssimos. E eu acompanhei tudo aquilo, né? Eu não estou falando dos erros de Comperj, porque não, eu analisei tudo, analisei todos os contratos, todos os acordos, mas fez 83%, tem gente que fala que 81% de execução física, 81% de execução física termina o Comperj, pô. Termina, apesar de todos os erros. Agora, investe 9 bilhões e abandona ou não termina o Comperj, né? Quer dizer, tem aí a Braskem com todos os problemas, né? Que teve aí a Novonor, que na verdade é o Odebrecht, né? Realmente os problemas foram sérios. Mas se eu tenho esperança, é isso, é a Petrobras. Não, a Petrobras vai ser parceira. Mas desde o governo Lula é parceira minoritária, né? Quem dava as cartas lá era o Odebrecht, né? Então, a reformulação, para mim, é gigantesca, né? Precisava mudar muita coisa, né? Muita coisa para que a gente não passasse pelo ciclo do pré-sal, do petróleo em águas profundas, como a gente passou os outros ciclos, né? O ciclo do ouro é um exemplo típico, né? Nós tivemos o ciclo do ouro, mas quem enriqueceu com o ouro não foi a gente. Tem o ciclo do café, quem enriquece também não é a gente. Quem enriquece o ciclo do pau-brasil, o ciclo da cana, o ciclo de não sei o quê, qualquer ciclo aí. São ciclos e mais ciclos, né? E o povo brasileiro é a parte, né, da riqueza desses ciclos, né, que estão ligados realmente às grandes riquezas naturais, né, desse país. Então, a gente podia, por exemplo, ter uma energia elétrica baixíssima. Por quê? Por causa do nosso potencial de energia elétrica. Assim, em termos de poder aquisitivo, a energia elétrica do Brasil é a segunda mais cara do mundo, só perde para a Alemanha, se comparar com o poder aquisitivo. Então, para o povo brasileiro, a energia elétrica é caríssima. Para o governo cobrar PIS, COFINS, ICMS do consumidor na bomba, é facílimo. Ah, não, vai subir o ICMS. Não, o ICMS é quem paga é o povo. Ah, o PIS, COFINS, quem paga é o povo. Quem paga a CID, quem paga é o povo. Então é fácil, você retorna com tudo isso. O povo vai estar lá no Congresso falando que não quer pagar, que acha que a gasolina, que o diesel é caro para ele. Não, o povo não está no Congresso. Quem está no Congresso são as petroleiras que falam, não, vocês podem taxar o povo, tá certo? E vem a Petrobras e fala que pagou 240 bilhões em tributos. Não pagou. Agora, e ela até poderia pagar. Proporcionalmente, a Shell poderia pagar muito mais, porque não agrega nada, não faz nada. Mas eles têm um lobby lá no Congresso, né? Tá certo? Então é isso, né? Eu acho que eu já falei demais aqui. Agradeço demais aí a atenção, já antecipadamente peço desculpas por qualquer coisa aí, se desagradei e tal, mas eu estou aqui para tentar, né, passar um pouco assim da minha, estou vendo meu amigo Ricardo aqui, quer dizer, a gente sabe um pouquinho, né, Ricardo? Porque pô, a gente está, eu mexo com petróleo desde 1980, então eu acho que eu sei um pouquinho, tá certo? Porque são 44 anos de petróleo.